Para falar sobre o assunto, nós temos aqui exatamente o Maurici Júnior, que é da Associação de Comércio Eletrônico. Maurici, seja bem-vindo ao Cenário Econômico. Muito obrigado, Piotr, é um prazer. O comércio eletrônico é uma possibilidade real de compra, isso está muito evidente pelos números. Mas, por outro lado, ele está ameaçando o comércio convencional também, porque em algum momento as pessoas começaram a comprar em comércio convencional. Quem tem mais de 40 anos começou a comprar em comércio convencional. O comércio eletrônico é uma novidade. É uma guerra entre as duas formas de vender? Na verdade, existe sim. Existem algumas pessoas que entendem como uma guerra entre as duas formas, né? O comércio tradicional, o comércio de rua, como você descreveu, e o comércio eletrônico. O que a gente consegue perceber pela ABECOM, Associação de Comércio Eletrônico, é que o e-commerce ele traz muita força para quem quer comprar pela internet, buscando muito mais comodidade, né? Então você encontra hoje a possibilidade de encontrar produtos sem sair de casa, você tem uma variedade muito grande, uma facilidade de receber na sua casa, sem ter que perder horas de trânsito, por exemplo, sem ter que enfrentar filas enormes em shopping centers. Então sim, ele traz uma configuração diferente de formas de compra, mas não é uma guerra que acontece entre os dois canais, a gente não pode enxergar dessa forma. Agora, é comodidade ou é preço? Sobretudo preço, quando alguém vai lá e compra no mercado eletrônico, porque a vantagem está exatamente nisso, não está? Sim, preço é um dos principais fatores. Hoje você consegue, por exemplo, através de alguns comparadores de preço, no conforto do celular, procurar aquele produto que tem o melhor preço de acordo com aquilo que você precisa. Mas também preço não é tudo. A gente tem que levar em consideração que existem algumas lojas que perdem clientes por conta de atendimento ruim, por conta de prazo de entrega ruim também. Então, preço é uma das frentes, né, que fazem com que as pessoas comprem pela internet. Isso, lojas de comércio eletrônico, você está se referindo? Sim. Perdem clientes por atendimento ruim? Sim, porque, por exemplo, hoje você pode fazer uma consulta, aquele e-commerce, através de chat online, ferramenta de chat online, através de e-mail, através de telefone, e tem algumas lojas que ainda não estão preparadas para essa demanda do consumidor. Eu fiz menção a uma suposta guerra, porque recentemente eu li, aliás, na última semana, um estudo, era uma reportagem, na verdade, sobre o comércio de rua de Nova York, de lojas tradicionais, eu estou falando de Macy's, estou falando de lojas extremamente importantes na ilha de Manhattan, que estariam perdendo justamente aquele cliente, porque o cliente hoje está apostando no mercado eletrônico, no comércio eletrônico. E os endereços tradicionais estão com um preço embaixo para você montar uma loja lá, e onde está relativamente subindo são os galpões em torno de Manhattan, ou seja, ainda em Nova York, mas não na ilha, para você ter ali um centro de entrega, um centro de distribuição rápido para poder atender essa demanda. Eu não vou punir as cidades se eu tiver um comércio eletrônico, que evidentemente é um lado bom, as pessoas têm comunidade, têm preço, ninguém está questionando as vantagens do comércio eletrônico. Mas se eu punir o comércio, eu não vou em algum momento punir o próprio comércio eletrônico lá na frente, porque eu deixo de ter a visão do monstruário fantástico que é uma loja física? Na verdade, em alguns momentos você pode pensar dessa forma. Agora, a gente tem que entender que o e-commerce, aquela empresa que tem, por exemplo, existem várias empresas hoje que não têm uma loja física, né? A realidade do Brasil é que existem grandes players como Americanas, como Ponto Frio, por exemplo, que tem alguns centros físicos e além do e-commerce. Para essas lojas é importante existir o que a gente chama de cross-channel ou omnichannel, a experiência do consumidor da marca em qualquer canal. Mas se a gente olhar por um outro lado, existem milhões de outras lojas que ainda não têm pontos físicos e se beneficiam exclusivamente do e-commerce, né? de uma forma pura, como a gente conhece hoje. Porque não é raro você ir numa loja física, o sujeito vê lá o produto, testa, experimenta, aí ele pede um momento para pensar, vai no celular dele, dá uma olhadinha, entra num site de busca e vê qual é o melhor preço. Sim, sem dúvida. Como é que essa loja vai sobreviver depois? Porque ela foi útil para a compra, não foi? A indústria conseguiu vender aquele produto. O comércio eletrônico se beneficiou dela. Agora, como é que ela vai ser solvente lá na frente? Pois as lojas que conseguem se destacar nesse cenário, isso acontece muito. É aquele consumidor que vai, testa o produto e compra em casa, ele só quer conhecer, mas ele compra em casa ou dessa marca ou de outra marca. A loja que consegue se destacar é justamente essa que tem uma comunicação integrada entre todos os canais. Se o seu consumidor entende que a sua marca entrega uma qualidade no ponto físico e no e-commerce, e aí ele só foi até o ponto físico para experimentar o produto, a chance dele comprar naquela mesma loja é muito maior. Né? Então, em alguns momentos você não tem uma canibalização, por exemplo, de vendas. Você tem uma complementação de vendas.
Ou seja, a gente está vendo uma transformação muito clara na forma de relação de comércio. Isso está evidente. Evidente. Não dá para imaginar que o comércio eletrônico vai retroceder, até porque muita gente ainda sequer experimentou comprar, né? Sem dúvida. Por exemplo, se a gente pegar dados da própria Becom, a gente vê que o e-commerce cresce desde 2007 e ele tem picos de crescimento, mas ele não tem diminuição, né? Ele não tem retrocesso. Então, a gente consegue perceber que hoje ainda existem diversos consumidores. Para esse ano vão ser 38,5 milhões de consumidores e muitas pessoas que ainda vão fazer a primeira compra pela internet, que ainda não conhecem esse universo e não conhecem todas as facilidades de comprar online. Então, ainda tem muito espaço para comprar pela Maurício, internet. o que é uma loja muito boa, 5 estrelas, elas têm ranking. Sim. Que os próprios consumidores dão. O que é uma loja 5 estrelas, ou seja, top de linha, que oferece um bom serviço no comércio eletrônico? O que não pode faltar e pelo contrário, o que ela tem de oferecer? Não, ela tem que oferecer, antes de mais nada, qualidade e segurança. Existem muitas pessoas hoje que têm medo de comprar pela internet, e isso ainda é um fato, no sentido nós estamos falando de segurança agora. Exatamente. Tá. Mas esse é um dos principais pontos que uma loja virtual tem que oferecer, segurança. Então, vou colocar meu cartão na internet, será que vão roubar meus dados, por exemplo? Será que aquela loja não vai entregar aquilo que eu comprei? Esse é um dos principais fatores. O segundo fator, por exemplo, é a usabilidade. Como é que essa loja conversa ou oferece uma experiência de navegação para aquele usuário? Existem hoje algumas lojas virtuais em que você fica perdido na navegação. Você não consegue, por exemplo, finalizar uma compra porque os processos até essa finalização são muito longos e muito complicados. Então esse é um segundo ponto, né, nessa questão de o que a loja precisa oferecer. E outra coisa é o sortimento de produtos, né? A loja tem que ter um bom sortimento de produtos para poder atrair aquele usuário de uma forma justificável. Você fez menção, para quem já experimentou, e eu posso dizer de uma experiência pessoal, mas eu suponho que seja da maioria. Se você não vê logo duas coisas, além evidentemente da garantia, você só começa a colocar os seus dados ali se você imagina que aquilo é seguro. Sim. Mas se você não vê logo o preço final, calculado com o frete que aquilo vai ter, e se tem o desconto já aplicado, você começa a desconfiar que aquilo vai funcionar. Esse é um erro, não é? Sem dúvida. É isso que a gente chama de usabilidade. Isso tem que estar logo no começo. Uma das primeiras coisas. A certeza da compra tem que estar, digamos, na primeira ou na segunda fase. Exatamente. No primeiro impacto, o seu usuário tem que se sentir confiável. Porque hoje, a distância entre uma loja virtual e outra está a um clique. Então, se você vai novamente no comparador de preço para comprar um seu celular, por exemplo, você tem aquele mesmo celular vendido em várias lojas. É porque o produto é o mesmo e ela já está decidida, ela não precisa experimentar, ela já sabe que é aquele, né? Exatamente. Então, se você perder nesse primeiro impacto, aquele usuário vai para aquela segunda loja e ele acaba comprando lá sem dúvida nenhuma. As lojas melhoraram nesse aspecto? Porque isso já foi complicado no passado. Já foi muito mais difícil, as lojas melhoraram bastante. Eu sinto que há uma evolução constante dos lojistas, né, na parte de amadurecimento, de o que tem que ser oferecido para aquele consumidor. Esses lojistas estão buscando mais informações, estão se profissionalizando cada vez mais e sim, a gente percebe um benefício. Eu fiz menção à questão de loja de rua, talvez por eu ser um sujeito acima dos 40 anos e por gostar muito de rua, de comércio, de centro de cidades. Okay. Faço menção a isso, mas não havia um movimento inverso. Falando de um setor, a Natura, que é uma empresa de cosméticos, que sempre teve uma venda por vendedoras que iam na casa das pessoas, enfim, abriu loja física. Tal como a sua concorrente maior, talvez seja a Boticário, suponho. Uhum. E você me fez menção, eu contei essa história antes da gente começar a entrevista, e também está com o comércio eletrônico. Também e-commerce. E a gente vê um movimento natural da indústria indo para o e-commerce. Não só a Natura, eu posso citar aqui, por exemplo, Unilever, eu posso citar a Dell, posso citar a Samsung, que está vendendo agora diretamente para o consumidor final, sem intermediário. E esse é um movimento muito forte, por sinal, nos últimos anos, que a gente tem percebido. Nos últimos meses, na verdade. Isso derruba o lojista ou mesmo o empresário de e-commerce que tem uma loja que comprava da indústria para intermediar? Porque se é uma loja só, é um intermediário. Sim. Eletrônico não, mas é um intermediário. Uhum. Não derruba, na verdade você cria mais pontos de acesso para aquele consumidor. Você aumenta a oferta para aquele comprador. E aí, oferecendo isso, você tem mais liberdade de escolha. Você fomenta o mercado de uma forma geral. Maurício, muito obrigado pela gentileza de atender aqui no Cenário Econômico. Prazer é todo meu.